Pastor, quer dizer que o primeiro encontro do Miguel com o senhor, ele já chegou beijando os pés do senhor? Primeiro encontro, eu só conheci o Miguel da internet. Aí, quando ele me viu aqui ontem, sentado naquela cadeira ali, me abraçou, aí beijou minha mão, beijou meus pés, e os pastores que vinham falar comigo, beijam os pés do pastor Gilvan. Quer dizer, por aí você tira, irmão, a gente tem que entender, entendeu? Agora, uma criança, um adolescente com 15 anos de idade, eu culpo as pessoas que, eu vou dizer com toda sinceridade, que convidavam ele, não vão convidar mais, né? E concordavam com aquilo, e até pessoas que por trás estavam usando ele para ganhar alguma coisa. Eu não duvido disso, não. Então ele, com uma experiência, né, um adolescente, e se deixou levar. E agora estou metendo o pau nele, eu acho até aqueles que convidaram ele, entendeu? E o menino, eu estava dizendo para minha esposa há pouco distante, com 15 anos de idade, sofrer a carga que ele está sofrendo, eu acho uma injustiça. Não só dos evangélicos, mas também da mídia secular, né, pastor? Olá, meus irmãos do portal Assembleanos de Valor. Nós estamos aqui com o pastor Gilvan Rodrigues, uma sumidade na pregação do evangelho no Brasil e no mundo. Pastor Gilvan Rodrigues, que inspirou a geração atual, tem uma história maravilhosa, um grande pregador. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor, ao portal Assembleanos de Valor. Eu quero, em primeiro lugar, saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é um prazer poder estar aqui nesta manhã na cidade de Itajaí para participar do Congresso dos Gideões, 40 anos. Estarei pregando hoje à noite e poder ter essa oportunidade para dar uma palavra aqui nesse portal tão maravilhoso, tão glorioso que é o portal Assembleanos de Valor. Pastor, como que é o sentimento depois de 2 anos sem pregar nos Gideões? Agora eu estou retornando na 40ª edição. Olha, o sentimento é de alegria e eu me sinto um privilegiado porque eu coopero com os Gideões há uns 30 anos ou mais um pouco. No tempo que os Gideões tinha apenas 2 pregadores. Naquele tempo da fitinha, né, cassete. E hoje, 40 anos, eu não vim nos 2 passados, depois da pandemia, e estou vindo agora a convite, que eu costumo dizer que eu só vou onde me convidam e volto onde me tratam bem. Então, estou aqui com os irmãos e estive ontem à noite no culto, foi uma maravilha, e o vídeo está voltando àquele tempo do pastor Cisino. O senhor aproveitou e falou do pastor Cisino. O que o senhor tem achado da liderança do pastor Zilmar Miguel? Olha, irmão, ainda é pouco tempo, né, que ele assumiu, mas é o que eu acabei de dizer, está voltando aos dias do pastor Cisino. Pelo menos ontem o ginásio estava super lotado, eu soube que o pavilhão lá também estava lotado, e pelo trânsito, porque depois que o pastor Cisino morreu, e eu andei vindo aqui, aí eu observei que caiu muito a frequência, né? A gente ia para o ginásio, não tinha muito problema, mas ontem já houve um engarramentozinho, não teve que desviar, era como no tempo do pastor Cisino. E eu creio que vai melhorar a cada dia, porque a Bíblia diz que, né, a obra do Senhor ela vai sempre prosperando, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a minha expectativa e o meu desejo é que volte aqueles dias áureos. O senhor lembra da primeira vez que o senhor pregou e quantas vezes, durante todos esses anos, o senhor já fez essa conta? Não, irmão, eu às vezes esqueço de fazer conta, sabe? Eu deveria realmente até ter marcado a primeira vez que eu vim aqui. Eu só me lembro o que eu falei. Era um trabalho pequeno, eram 2 pregadores apenas, um pregava de manhã, aí descansava à tarde, o que não pregou de manhã pregava à tarde, e o que pregou de manhã pregava à noite. E aí eu não me lembro quando, mas eu sei que é uns 30 anos para lá.
Pastor, o que que o senhor tem achado pastor, o que que o senhor tem achado dessa nova geração de pregadores aqui dos Gideões? Olha, irmãos, acontece o seguinte, é uma pergunta meio complicada para a gente falar, né? Porque como eu sou da geração antiga, aliás, eu estava pensando, o Gesiel Gomes, Napoleão não estão aqui, também, o Gesiel pregou ano passado. Então nós somos os mais antigos cooperadores com os Gideões. Aí tem essa safra nova de pregadores, bons pregadores, mas é um estilo um tanto diferente do nosso. Até porque o trabalho, né, a Assembleia, de um modo geral, no Brasil, ela mudou, e mudou muito, entendeu? Marcos antigos foram removidos, e mais a gente vê que eles estão fazendo um trabalho bom. É verdade que todos nós temos nossos defeitos, nossas fraquezas, que eu, inclusive, condeno quando alguns vão para a internet, em vez de pregar o evangelho, vai falar mal do pastor. Né? Você vê, os católicos não falam mal uns dos outros, os padres não falam mal uns dos outros, mas tem pastor que, em vez de usar a internet para pregar o evangelho, a mensagem da cruz, fica falando mal das pessoas, parece que tem prazer em ver o fracasso de alguém. Eu não concordo e não assisto, não acompanho essas pessoas. Agora, nós temos uma geração muito boa aí de pregadores, entendeu? É só as pessoas também entender, porque eu, quando era mais jovem, eu sei que eu fiz muita besteira, como se diz na linguagem, né, evangélica, muito meninice. Sim. Mas a gente vai amadurecendo e a gente tem que, como é que se diz, entender. Você vê o caso do Miguel. O Miguel, coitado, tem sofrido tanto, aquele menino. Agora tem que entender. Uma criança, um adolescente com 15 anos de idade, eu culpo as pessoas que, eu vou dizer com toda sinceridade, que convidavam ele, não vão convidar mais, né? E concordavam com aquilo, e até pessoas que por trás estavam usando ele para ganhar alguma coisa. Eu não duvido disso, não. Então, ele, com uma experiência, né? Um adolescente, e se deixou levar. E agora estou metendo o pau nele, eu acho até aqueles que convidaram ele, entendeu? E o menino, eu estava dizendo para minha esposa há poucos instantes, com 15 anos de idade, sofrer a carga que ele está sofrendo, eu acho uma injustiça. Não só dos evangélicos, mas também da mídia secular, né, pastor? Exatamente, mas começa nos evangélicos. Começou nos evangélicos. Todo esse negócio que é contra o evangelho, que a mídia se levanta, culpados são os evangélicos. Porque, eu vou usar a expressão aqui, eles pegam essas coisas ruins, né? Essas falhas, e colocam no ventilador. Uhum. Entendeu? Aí a mídia Secular. gosta disso, Procura secular, um motivo, procura um encontra. motivo, aí é um prato cheio para ele, entendeu? Aí fica fazendo um massacre desse em cima de uma criança. Isso é um absurdo, a gente tem que entender. Entender, ele é uma pessoa inteligente, eu gosto muito dele, né? E acompanhei ele, via, e eu dizia, não sei porque o pastor dele não chama ele, o pastor deu até uma entrevista, disse que ele não tem culpa, porque ele tem pai, tem mãe, Uhum. entendeu? E ele está certo. Agora, o que acontece é o seguinte, que a gente tem que entender, a gente que é mais maduro, a gente não vê nossos filhos. Cadê que a gente fala de nossos filhos quando eles falham? Só fala dos filhos dos outros, entendeu? Ontem ele se encontrou aqui comigo, me abraçou, beijou até meus sapatos. Aí os irmãos vinham falar comigo, eles beijam os pés do pastor Gilvan. Quer dizer, uma prova, né? É para gente. De humildade, com de a camisa reconhecimento. vestida pelo avesso, descalço. Quer dizer, Pastor, quer dizer que o primeiro encontro do Miguel com o senhor, ele já chegou beijando os pés do senhor? primeiro encontro, eu só conheci o Miguel da internet. Aí, quando ele me viu aqui ontem, sentado naquela cadeira ali, me abraçou. Olha, beijou minha mão, beijou meus pés, e os pastores que vinham falar comigo, beijam os pés do pastor Gilvan. Quer dizer, por aí você tira, irmão. A gente tem que entender, entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, ele como uma criança, né, um adolescente, ele era incentivado pelas pessoas e convidado por pessoas que gostavam daquilo que ele fazia, entendeu?
Porque eu vi mais de uma vez em igreja, né? Na mesma igreja, mais de uma vez, Uhum. quer dizer, então gostava do que ele fazia, entendeu? E ele foi sendo levado, irmão. Então nós temos que entender, orar por ele, ajudar ele. Eu estou pronto para ajudar ele em tudo. Eu até disse para minha esposa, e agora ele vai viver como? Que ele, né, fazer oferta, pedir oferta, como nós recebemos oferta, Sim. os itinerantes. Às vezes, alguns até criticam e eles também recebem a oferta, né? Não, os que criticam são os que mais pedem, são os que cobram mais caro. Eu não cobro. Quando os irmãos me convidam, eu fui pastor de igreja até 1974. De 75 até agora, eu vivo sem salário. E quando os irmãos me convidam, eu não sei quem inventou isso, que antigamente não era assim. A gente saía para pregar, eu saía para pregar, não sabia se ia me dar oferta ou não, e se ia me dar aquilo que eu estava esperando, e às vezes era uma decepção. Às vezes nem um café pequeno pagava. E eu tinha que sair calado, porque se eu fosse falar, aí eles espalhavam que eu era um mercenário, que eu estava cobrando. E naquela época, se acontecesse isso, fechava todas as portas. Eu tinha que ficar calado. Então, hoje, eles ligam, a primeira coisa que eles perguntam é qual é o seu cachê. Eu digo assim, não sei os outros, eu digo, olha, eu não tenho cachê, eu não sou artista. Agora tem uma oferta que eu não tenho salário e tem família, tem meus compromissos. Então, no caso do Miguel, né, ele também entrou nisso aí, né? E nenhum itinerante pode falar. Não pode falar. Inclusive, tem uns que pedem absurdo. Eu digo porque tem pastores que dizem para mim, pastor Gilvan, o senhor é uma pessoa que a gente pode chamar para pregar num trabalho promovido pela igreja. Porque tem uns que só vão quando é pago pela prefeitura, quando é um trabalho pago pelo governador ou algum político, porque tem as igrejas, ela não tem condições, nem todas, para convidar essas pessoas. Aí falar de um menino, né, de uma família simples, né, e que ajuda ele, isso é um absurdo, irmão. Isso é uma coisa injusta, entendeu? E todos nós que somos, até os pastores que são pastores têm salário. Eu vi um pastor essa semana passada, ele dizia, eu não cobro para pregar, mas ele é pastor da igreja. Como é Tem que um ele vai salário. cobrar se ele tem um salário certo, né? A Bíblia diz que não atarás a boca do boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. E essa palavra não é só para os pastores de igreja, não, para os itinerantes também. Agora tem que ter sabedoria e não abusar, não explorar. E aqueles que exploram é porque o pastor da igreja que convida consente. Porque eu, sendo pastor da igreja, eu convidando um pregador, ele pode cobrar R$ 100.000 por uma noite. Eu dou se eu quiser. Uhum. Eu aceito se eu quiser. É só dizer, não, não tem condições. Pronto, e acabou. Mas ficar criticando um menino, é isso. E eu costumo dizer que dinheiro até criança gosta. É verdade. Pastor, aproveitando, o senhor falou sobre o caso do Miguel. Na sua opinião, é bíblico o ministério infantil e o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, a Bíblia não fala sobre ministério infantil. Né? Você vê que Samuel, quando ele foi mesmo exercer o ministério, já não era uma criança, né? Mas eu nunca tinha visto. Né? Inclusive, tem gente aí mais nova do que Miguel. Eu vi um na internet dizendo, eu sou baterista, eu sou profeta, eu sou isso, entendeu? Para começar, não existe mais esse ministério. Aliás, não existe esse dom assim, como no Antigo Testamento. Existe o ministério do profeta, que é aquele que trabalha com a palavra, como está lá em Efésios, né? Quando o Paulo falou sobre os 5 ministérios, né? Que eu até vou falar sobre isso aqui, abrir um parênteses que foi o Espírito Santo que me falou, são 5, né? E eu vou botar os 5 nos dedos da minha mão. Primeiro, o apóstolo. Não existe essa palavra na Bíblia, missionário. O missionário que nós chamamos era o apóstolo. O que era apóstolo? O apóstolo, para mim, é o suporte da igreja que o envia para o campo missionário. Ali é um suporte. O pastor
ele às vezes diz na igreja, olha, eu vou visitar o nosso missionário. Mas para mim é um apóstolo. Porque você, tudo que você vai fazer, você se apoia nesse dedo aqui. É o primeiro dedo que a gente coloca na mão para se apoiar. Então é o apoio da igreja lá fora, apóstolo. O segundo é o profeta. Esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui é o que aponta, não é? A gente quer mostrar alguma coisa a alguém. Quando as jumentas do pai de Saul se extraviaram, e ele foi com um amigo para procurar, não encontraram na volta para casa de Saul, né? Aí o profeta, o seu companheiro disse assim, ó, vamos entrar nessa cidade, porque tem um vidente, que era o profeta. Porventura ele nos apontará o caminho. Então o profeta hoje é aquele que aponta o caminho, né? Através da palavra. A Bíblia diz que não havendo profeta, o povo se corrompe. O terceiro é esse aqui, o evangelista, né? Esse dedo maior, que para mim é o maior ministério que existe. A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é. Esse aqui é o evangelista. Esse aqui é o pastor, é o anelar. Olha aqui, eu estou com a aliança, né? O pastor é aquele que coopera com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo coopera com ele para ele preparar a igreja, né, para O arrebatamento. o arrebatamento, receber o noivo que é Jesus, né? Então é o anelar. E esse aqui, parece que não vale nada, né? Isso aqui é o mestre. Mas mestre como? O mestre é aquele que, com seus ensinamentos, né, com o dom que Deus lhe deu, o ministério de mestre, seus ensinamentos, ele tira as cera ou a cera das heresias. Qual é o dedo que a gente limpa o ouvido? Você já viu alguém limpar o ouvido com esse dedo aqui? Com esse? Não. Esse aqui, ó. O mestre é o que limpa o ouvido do crente, né, das heresias, ensinando a palavra de Deus. Então, o que acontece é o seguinte, é que na Bíblia não fala sobre o ministério de criança, mas o que acontece é o seguinte, ele também não está proibido de pregar, não. Nem está proibido de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Né? A criança pode pregar, ser um instrumento da mão de Deus, né? Não vou dizer que ele está exercendo um ministério, porque para pregar, todo crente é para pregar. É o ID, né? É o ID, é para todo mundo, da criança ao ancião, né? Pastor, nós sabemos que o senhor tem um testemunho poderoso. O senhor já chegou a jogar futebol? Eu fui profissional. Jogador profissional. Com 17 anos, a minha mãe foi quem assinou meu primeiro contrato no time chamado Campinense Clube, em Campina Grande, na Paraíba. Depois eu joguei no Ceará Esporte Clube de Fortaleza, que faz parte da elite, né? Hoje está na elite, na Série A, né? Série A. Isso. E depois eu fui para o Esporte Clube do Recife. E quando eu fui para o Esporte Clube do Recife, eu já era crente, Jesus já tinha me salvado. E aí Jesus me chamou. E eu cheguei para a diretoria do esporte, faltava um mês para terminar meu contrato, e eles queriam que eu renovasse o contrato. Aí eu fui lá e falei com eles que não iria mais continuar jogando futebol. Não iria renovar. Eles pensavam que eu ia para outro clube. Não, eu vou abandonar. Isso em 1967, para o mês frio de 68. Eu já pregava nas igrejas. E aí o que acontece? Ficou naquela luta, renova, não renova, e rescinde, não rescinde, eles não queriam rescindir. Nesse período, aí chega um emissário do Flamengo do Rio, no Recife, né, a mando do Flamengo. Ele, quando me encontrou, disse, olha, eu trago uma proposta irrecusável do Flamengo para você. Uma proposta que vai fazer a sua independência financeira e vai levar você para a seleção brasileira. Aí eu falei para ele, só que o senhor chegou tarde demais. Aí ele disse, mas como eu cheguei tarde demais? Se eu estou sabendo que falta um mês para terminar o seu contrato, você renovou? Não. Assinou algum pré-contrato contra o time? Eu disse, não. E por que eu cheguei atrasado? Cheguei tarde. Ele disse, porque Jesus chegou primeiro do que o senhor e me requisitou para fazer a sua obra
e eu agora não vou correr mais atrás de bola, eu vou correr atrás de almas para Jesus. Ele me chamou de louco. Eu fui muito humilhado quando eu larguei com 23 anos de idade. Larguei no auge da minha carreira. Então, essa é a minha história, ou um pouco da minha história. Eu fui jogador, fui considerado o melhor lateral esquerdo de todo o Nordeste e Norte do Brasil, naquela época. Meu salário era o segundo maior salário de um jogador de futebol do Norte e Nordeste do Brasil. Mas eu digo como Paulo, o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Nunca me arrependi. Passei prova, mas fiquei firme e até hoje estou firme. Completei, em fevereiro deste ano, 57 anos de ministério, pela graça e a misericórdia de Deus. Pastor, o senhor falou sobre futebol, foi um grande jogador, mas o senhor chegou a torcer ou torce para algum time? Não, quando eu jogava, eu torci pelo time que eu jogava. Mas hoje eu não tenho, assim, como é que não torço por time, não. Eu acompanho, assim, às vezes, na internet, na televisão, eu não assisto. Olha, pode jogar a seleção brasileira. À noite eu não assisto. Eu não vou perder meu sono para ficar assistindo o jogo de futebol. Eu não, se eu estiver em casa na semana e você ligar para minha casa 8h30 da noite, você não fala comigo, fala com minha esposa, porque 8h30 estou descansando, porque eu estou com 80 anos de idade. Para o mês eu completo 81. Viajo bastante. Para a glória de Deus, o Brasil ainda não se cansou de ouvir o pastor Gilmar. Minha agenda é cheia. Então, eu aproveito o tempo que eu posso para descansar. 8h30 você não fala mais comigo, que eu estou deitado. Aí os pastores perguntam, mas essa hora, pastor Gilmar? É porque se ele for dormir tarde, ele disse que não acorda para orar de madrugada. Que é o horário que ele mais gosta de orar é de madrugada. Pastor, o senhor falou sobre acompanhar nas redes sociais. O senhor é de uma época que não existia. O senhor já conseguiu se adaptar a isso? Tem facilidade ou dificuldade? Não tenho nenhuma dificuldade. Agora, eu uso o celular. Meu celular eu uso mais para atender, né, chamada, né, atender os convites e para fazer ligações. Eu não vivo de pendurado em Facebook, Instagram, nada disso eu fico pendurado. Agora, eu aceito, né, e vejo aquilo que é bom. O que não me serve, eu digo sempre para minha esposa, eu, graças a Deus, não sou viciado em celular e internet, como alguns levaram à noite a orar, ora Tem 10 minutos. dificuldade. Tem dificuldade. Aí, da internet, vai até de madrugada. Entendeu? Às vezes você está com o companheiro, até na hora de comer, na hora de almoço, jantar, ele para de comer, fica na internet. Comigo não tem isso, não. Eu acompanho, eu não tenho nada contra. Eu só sou contra, quer dizer, quando a pessoa excede. Porque todo negócio da nossa vida, todo negócio da nossa vida, tem que ter um limite. E uma coisa que eu não concordo, né, eu sei que talvez alguém não goste do que eu vou falar, me critique, é que quando, principalmente pregador, bota a Bíblia na internet. Alguns até não andam nem com a Bíblia, vai para o púlpito com um tablet, Um ou aplicativo, né? vai com o celular, porque na internet, irmão, tem muita porcaria. Como é que eu vou pegar a Bíblia e colocar onde tem TikTok, não sei o quê, pornografia, né? Tem coisa de sexo explícito. Aí você, porque você sabe, não, porque às vezes eu passando no meu celular, procurando alguma coisa no meu celular, eu vejo, aí eu passo, entendeu? Sim. Eu acho que pregador, pastor, crente, tem que levar a Bíblia para o culto, não é negócio de levar o celular por comodidade, misturado. Você vai ali olhar a Bíblia, daqui a pouco aparece uma mulher nua, aparece um homem com problema em cima de uma cama. Sim. Porque tem essas páginas, não tem? Tem. Pornográficas. Sim, sim. Então eu não misturo a minha Bíblia com isso, não. E às vezes a pessoa está no aplicativo, mas chega uma mensagem no WhatsApp, uma notificação, acaba distraindo, né, pastor? Completamente. E outra coisa, eu não levo o meu celular para a igreja. E se eu levar, quando eu chego
na porta da igreja, ou dentro do carro ainda, ou eu deixo dentro do carro ou eu desligo. E eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu acho que se a pessoa precisa do celular, leva para a igreja, bote no silencioso, porque de vez em quando acontece no celular, no culto, você ouvir, né, no auditório Tocando. tocando, e às vezes no púlpito, entendeu? Então eu não sou radical, não, eu sou uma pessoa equilibrada, entendeu? Eu me considero. Se alguém não considerar, é problema dessa pessoa. Pastor, com essa vasta experiência que o senhor tem como pregador do evangelho, um grande homem de Deus, uma referência, qual é a mensagem que o senhor quer deixar para a próxima geração de pregadores? Olha, eu vou dizer o seguinte: quem quiser ter sucesso no ministério, ou ter um ministério fecundo, profícuo, abençoado, eu vou resumir em duas coisas: oração e leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? A oração, meus amados, está na Bíblia. Né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus teve o ministério que teve, porque, diz um hino na harpa, sempre vem em oração. Você pode pegar a Bíblia e você vai ver. Os apóstolos, eles viram Jesus operar muitos milagres. Mas eles, diz a Bíblia lá em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 11, estando Jesus orando em um certo lugar, chegaram os seus discípulos e disseram: ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que aqueles milagres que aconteciam no ministério de Jesus, que eles presenciavam, era fruto da sua vida de oração. Porque quando nós oramos, irmãos, a coisa acontece. Nós não podemos mover a terra com as nossas palavras, mas nós podemos mover o céu com as nossas orações. Então, oração é o oxigênio da vida espiritual do ministério, né? É o oxigênio. Sem oxigênio não existe vida, não existe ministério sem oração. Se quiser ter um ministério abençoado, precisa ter os joelhos encalejados. E a palavra. Ninguém faz ministério, né, sem a palavra. Infelizmente, hoje, há muitos movimentos. Né, muita gente que faz muita coisa, né, animação, por falta de quê? Da palavra. A palavra renova, viva, e alguns querem fazer animação. É aquele negócio de abraça seu irmão, abraça sua irmã. Irmão, eu nunca vi um crente ser renovado, batizado com o Espírito Santo. Quando o pregador mandou abraçar, a pessoa está do seu lado, apertar a mão. Nunca vi. Isso aí não leva a nada, irmão. Isso aí é o quê? É falta da palavra. Porque a igreja não vive de movimento, a igreja vive da palavra. Então, o meu conselho é esse: ore, leia a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus, como Paulo disse a Timóteo. Paulo não disse: Timóteo, você faça um movimento na igreja, você pule, você põe bananeira, você corre dentro do templo. Não, ele disse: Timóteo, prega a palavra. Porque, irmão, a palavra é que faz, a palavra é que movimenta, a palavra é que renova, a palavra é que transforma, a palavra é que liberta, a palavra é que salva. A palavra é viva e eficaz. Vou dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está mandando dizer. A palavra de Deus, ela vai num lugar que não existe um médico na face da Terra, um cientista que saiba onde é esse lugar. Pode perguntar ao maior cientista, o maior médico da nossa época: doutor, onde fica a divisão da alma e do espírito? Ele vai passar o resto da vida pesquisando e ele não vai encontrar. Mas os escritores hebreus, o que é que diz? A palavra de Deus, mais viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, e separa juntas e medulas. Então, eu sou carinhosamente chamado pelos irmãos, e eu gosto, vou dizer que eu não gosto, de pregador Bíblia. E um irmão um dia me procurou e disse: pastor Gilvan, aqui nos Gideões, porque o senhor sempre que prega, o senhor diz a palavra, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Por quê?
Eu digo, porque se eu disser o Globo diz, a revista Isto É, Veja, diz, o jornal tal diz, eu posso estar passando uma mentira para o auditório, mas quando eu digo a palavra, a Bíblia diz, eu tenho certeza que é verdade. Pastor, o senhor pode citar 3 ou mais nomes de pregadores que o senhor conhece, que são exímios, bons de Bíblia? Irmão, é uma pergunta muito difícil, porque não sei se vocês estão lembrados que no princípio eu disse que nós temos uma leva de bons pregadores, não grandes pregadores, que não existe esse grande pregador, existe grande mensagem. Pregador, ele é bom pregador, mas não tem esse negócio, é grande pregador. Às vezes diz para mim, você é um grande pregador, eu digo, não, eu sou um pregador cumprido, porque grande é a palavra de Deus. Então é difícil. Agora, um dos pregadores que eu admiro, e é pregador de Bíblia, conhece Bíblia, né, chama-se Gésiel Gomes. Eu vou usar uma expressão, eu tiro o chapéu para ele. É um exímio pregador, ensinador também, porque tem um pregador e tem um ensinador. Jesus, por exemplo, Jesus foi mais ensinador do que pregador. Outro também que surgiu, né, há pouco tempo, ele já vivia na televisão há muito tempo, mas como pregador é o Silas Malafaia. Silas Malafaia conhece a Bíblia como poucos, entendeu? Como poucos. E eu vou ficar com esses dois por enquanto, sabe? Os outros não fiquem magoados, tristes comigo, é porque se eu for citar, aí eu vou passar amanhã, à tarde, à noite aqui com vocês, citando outros pregadores. Mas tem mais do que esses dois. O senhor citou o pastor Silas Malafaia, um grande pastor, homem de Deus, e ele também é muito envolvido na política. O senhor gosta de política? Não gosto de política. Eu cumpri a minha obrigação como cidadão de votar. Graças a Deus que eu passei da idade que não preciso mais votar. Não gosto. Eu não sou contra o crente se candidatar. Agora, eu sou contra um pastor entrar para a política e ser candidato. Sabe por quê? Vou explicar. Uma pessoa não pode ter duas vocações, ainda mais duas vocações antagônicas. Ou eu tenho chamada para ser pastor, ou eu tenho para ser político. Não pode ser as duas coisas, não. Não dá para misturar, entendeu? Então, porque o ambiente, todo mundo sabe, isso aqui é uma coisa, é pesada, é ruim. E as pessoas que eu já vi, muitos que entraram, né, para políticas, né, se perderam. Tinha um ministério abençoado, depois não deu mais. Porque eu me lembro que uma vez eu encontrei um pastor, ele era vereador, lá em Porto Velho, em Rondônia. Aí ele foi, parece que me levar num hotel, aí disse assim, pastor Gilvan, eu sou vereador, mas eu sei que é o meu último mandato. Por quê, meu irmão? Não, porque é o seguinte, eu, como pastor, né, o prefeito manda aquelas coisas lá para a gente apoiar, e eu, como pastor, vejo que está errado, eu não vou apoiar, não apoio. Aí, quando eu preciso de um favor dele para ajudar o eleitor meu, ele não dá. Então, eu sei que eu não vou ser reeleito e eu acho até bom. Já me ofereceram, né, para eu me candidatar, e a pessoa que falou comigo era um deputado federal, crente, e ele disse, olha, eu cubro toda a sua despesa, mas para você ser candidato. Eu digo, olha, eu não quero nem para ser presidente da República. Eu fui chamado para o ministério. Pastor Gilvan, eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade em saber como que eram os gideões na sua época, nas questões da ministração da palavra, os dons do Espírito Santo. Eu falei, acho que no meio da entrevista, né, que eu sou do tempo aqui nos Gideões e que eram só 2 pregadores. E o trabalho era de quinta a domingo, né? Quinta a domingo no ginásio. Então, era muito diferente, né? Inclusive, não é uma crítica que eu estou fazendo, não. Mas não existia essas coisas que existem hoje, esse movimento, que eu chamo de movimento, irmão, que não leva a nada. Esse negócio de estar, né,
Levanta a mão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga que ela é a mais bonita. Eu até digo que quando eu não estou pregando, e eu estou no púlpito e minha esposa está no auditório, quando o pregador diz assim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga que ela é a mais bonita, aí eu olho para onde está a minha esposa para eu ver. Que se ela estiver perto de um irmão, ela não está nem doida de dizer que ele é mais bonito. Entendeu? Então, era diferente de quando começou aqui, não existia. Aí foi crescendo o trabalho. Cresceu hoje não, já faz tempo, que é mais de 100 pregadores. E tem trabalho de manhã, à tarde, à noite, tanto no pavilhão como no ginásio. Agora, mesmo o pastor Cisino, antes dele morrer, o trabalho diminuiu. Eu me lembro que eu vim aqui, que eu, como eu já disse, uns 30 anos ou mais que eu coopero com os Gideões, e um irmão disse para mim, pastor Gilvan, a frequência caiu 20%. No tempo do pastor Cisino, já nos últimos dias dele, né? Nos últimos dias dele. Mas agora, ontem eu fiquei maravilhado, porque o conversa diz, o ginásio estava hiperlotado, me disseram que o pavilhão também estava superlotado, entendeu? Mas naquele tempo a coisa era logo o seguinte, o pastor Cisino, ele não era muito conhecido, acho que ele também não conhecia muitos pregadores, também não tinha o número de pregadores bons que tem hoje. Era eu, Gesiel, Napoleão, Takayama, depois o Gilmar, entendeu? Éramos os pregadores principais dos Gideões. E hoje não, hoje tem muita gente. E vou repetir, eu fiquei maravilhado em ver a quantidade de gente no ginásio. Eu espero que hoje o pessoal, sabendo que é o pastor Giovanni, não fique em casa, né? Eu estou com medo que o pessoal fique em casa. Não vai não, pastor, que o povo está com saudade de te ouvir aqui nos Gideões. Na realidade, faz esses 2 últimos, depois da pandemia, eu não vi. Inclusive, algumas pessoas mandaram mensagem para mim, no WhatsApp. Sentimos a sua falta nos Gideões. Diz pelo carinho que tem, a consideração, porque eu costumo dizer, quando às vezes eu vou na igreja, o pastor diz, quem aqui não conhecia o pastor Gilvan, levanta a mão. Aí uns irmãos levantam a mão, sabe o que é que eu digo? Vocês não perderam nada. Quem não conheceu o pastor Gilvan, vocês perdem se não conhecer Jesus. Mas pastor Gilvan, quem é pastor Gilvan? Então, o pessoal aqui me tem um carinho muito grande. Tem gente aqui que está, inclusive, que disse que ele até que fez as apresentações aqui, não sei se vocês estavam, na abertura lá do pavilhão e também no ginásio, Cassimiro. Isso, pastor Carlos E Cassimiro. ele falou com o pastor Gilmar, ele disse para mim, pastor Gilmar não pode faltar. Tem gente que diz assim, pastor Gilmar, quer dizer, ele diz, não é verdade, não é verdade. Os Gideões, seu pastor Gilvan, não é os Gideões, não é verdade, não. É Gideões. Agora ele diz assim, pelo carinho que tem para comigo, entendeu? Eu fico alegre, não fico vaidoso, porque se eu fosse na conversa do povo, irmão, eu não tinha mais ministério. 57 anos pregando, ouvindo o que eu tenho ouvido dos irmãos que me amam, né? Que me amam. Eu ia pensar que era alguma coisa. E eu costumo dizer, quando diz, você é um grande pregador, eu digo, não, eu sou um pregador cumprido. O grande pregador é o Espírito Santo. E às vezes, quando eu entro no carro, irmão, faz tanta coisa comigo, diz tanta coisa comigo, né? O senhor é famoso, digo, não, famoso é Jesus. Eu sou conhecido, eu nunca salvei ninguém, nunca batizei crente com o Espírito Santo, nunca curei ninguém, nunca fiz um milagre. Quem fez tudo isso e faz, ele disse, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se existe uma coisa que eu sou sarado, graças a Deus, é vaidade. Logo, eu fui acostumado a lidar com multidões, a ser aplaudido por multidões. No tempo que eu jogava futebol, estádio cheio, jornais no outro dia, televisão. Eu fui acostumado com fama. Mas só que no Evangelho eu não quero fama. Sabe o que é que eu quero? Diga assim, eu quero. Você que está me assistindo agora vai ouvir o que eu vou dizer. Eu não quero, eu digo para Deus, Ele está ouvindo o que estou falando, eu digo, Senhor, eu não quero somente ser chamado pelos irmãos de uma bênção. Pastor, uma bênção. Não, eu quero que tu digas assim, naquele dia, Gilvan, eu te conheço. É isso que eu peço.
tu fostes uma bênção lá embaixo. É isso que eu quero. Agora, dos outros que me critiquem, irmão, eu estou nem aí. Criticaram Jesus, disseram até que ele expulsava demônio por Beelzebub. Por que eu vou ficar... Não, não pode criticar. Eu quero ter a aprovação dele. Foi ele que me salvou, me chamou. E é ele que eu tenho que prestar conta. Não tem que dar satisfação a ninguém, não. É a ele. Pastor, durante esses mais de 50 anos de ministério, o senhor pode relatar algum testemunho, algo que marcou a sua vida? Olha, irmão, eu já ouvi muitos testemunhos. Deixa eu falar aqui uma coisa. No meu ministério, para a glória de Deus, eu só não vi até hoje Jesus ressuscitar mortos. Porque eu nunca orei por um defunto. Eu espero um dia orar. Mas cego ver, surdo ouvir, mudo falar, paralítico lá na frente do palanque onde eu estava pregando, entregar as muletas, paralítico, canceroso estado terminal, ser curado. Já vi muitos milagres, mas o que mais alegra o meu coração é ver uma alma se entregar para Jesus. Não está na Bíblia o que eu vou dizer no começo, está no fim. Eu tenho a impressão que Jesus chamou os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e disse assim, ó, quando eu batizar um crente com o Espírito Santo, vocês fiquem calados. Quando eu curar um enfermo, fizer um milagre numa pessoa em estado terminal, fique quieto. Agora, quando eu salvar uma alma, aí vocês se alegrem. Fazem festa. E é isso que me alegra, não sabe por quê? Porque eu sei o que eu sofri nas mãos de Satanás. Satanás é perverso. Satanás é mau. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? E eu sei o que eu passei. O diabo me levou na porta do inferno. Mas Jesus disse, isso aí é meu. Eu escolhi desde o ventre da mãe dele. Vou salvá-lo e vou usá-lo. Onde ele colocar a mão e os pés, eu vou abençoar. Ele tem cumprido essa promessa. Graças a Deus. Então, respondendo a sua pergunta, o que marca o meu ministério, não marcou, marca, é almas. Irmãos, eu tenho pregado em trabalhos que eu vejo numa noite só. Já em vários trabalhos, mais de 300 pessoas se entregando para Jesus. Eu gosto de fazer a obra de Deus, agora o que eu mais gosto é pregar em cruzada ao ar livre. Porque, às vezes, quando é um lugar fechado, não vai muito visitante. Não cristão, né? Não cristão. Vai de outras igrejas, hoje principalmente. Hoje você prega em congressos grandes, ginásios, igrejas, templos grandes. Quando você pergunta quantas pessoas tem aqui, e até a pessoa que vai apresentar, para mim é uma apresentação errada, quantos visitantes temos aqui? Um monte levanta a mão, mas eles são visitantes que não são membros daquela igreja. Eu quero visitante que não é crente. E eu digo sempre, irmão, o convite que não é crente, que é o único material que tem para Jesus fazer crente, é o que não é crente. É o objetivo da igreja. Né? É, porque o crente ele tem o culto da igreja lá de ensino, ele tem a escola dominical, né? Uhum. É levar pecador, que não é crente, não é salvo. É como o tema do congresso aqui, né? Colheita da última hora. E nós temos que fazer, né? Mas só a colheita se tiver pessoas não crentes. Então eu fico muito alegre, marca o meu. Olha, quer ver eu sair de um lugar alegre? É quando eu prego e vejo pessoas, pelo menos uma alma, se entregar para Jesus. Aí eu fico, me sinto recompensado. Pastor, conta pra gente aquele testemunho da irmã e das formiguinhas. A minha esposa, essa mulher de Deus, que foi depois da minha salvação, o maior presente que Deus me deu. Eu não digo que ela é 50% do meu ministério, ela é 100%. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. Mulher de oração, crente. Aos 12 anos ela já era professora de escola dominical, na Assembleia de Deus. Ela formou um conjunto de crianças, de adolescentes. Uma bênção. E ela foi coordenadora de ciclo de oração por muitos anos. Por muitos anos. E numa congregação que ela dirigia, o ciclo de oração, uma irmã contou o testemunho. Ela tinha uma casa, né, e essa casa ela alugou a um ímpio. O ímpio não é o incrédulo. O incrédulo é aquele que não crê no que a gente crê, mas ele não é perverso. O ímpio é perverso. Como diz a Bíblia que Acabe era ímpio, perverso. E tem um aqui no Brasil hoje que é o Acabe, de toga. Perverso, muito perverso. E esse ímpio ficou lá
E a irmã um dia chegou para ele e disse: olha, eu vou querer minha casa de volta. Vou precisar dessa casa. Ele disse: o senhor tem 30 dias para me devolver a casa. Ele disse: me mostra o contrato. Ele disse: não, eu confiei no senhor. Eu fiz contrato que eu confiei. Aí ele confiou porque quis, mas eu não saio daqui, só saio quando eu quiser. Agora chame a polícia, vá para a justiça, eu só vou sair daqui quando eu quiser. Aí se eu não vou para a justiça, não vou chamar a polícia, eu tenho 2 joelhos. Aí disse: o que é que tem a ver? Que eu tenho, que a senhora tem 2 joelhos, eu também tenho. Só que os meus eu vou dobrar em oração. E com 30 dias o senhor vai sair daqui. Isso eu quero ver. Com poucos dias, batendo na porta dela, quando ela abriu, era o ímpio. Aí ela disse: o que é que o senhor quer aqui na minha porta essa hora? Se eu vim entregar a chave da sua casa. Não, eu dei 30 dias, não prestaram-se ainda os 30 dias. Ele disse: eu não fico naquela casa mais um minuto. Eu disse: por quê? Caiu o telhado, caiu a parede, o que foi que houve? Disse: não, é que desde aquele momento que a senhora disse que ia orar, tinha 2 joelhos, começaram a entrar umas formiguinhas por debaixo da porta. E essas formiguinhas foram se multiplicando, se multiplicando. Hoje aquela casa está cheia de formiga. É formiga até na geladeira, é formiga em cima do fogão. Eu vou deitar, não consigo, porque é formiga em cima da cama. Eu visto uma calça, quando eu meto a mão no bolso, está cheio de formiga. O Senhor Deus mandou um exército de formiga para dentro daquela casa. E eu não fico lá, está aqui a sua chave. Pode tomar conta da casa. E o segundo, que eu vou contar, é uma irmã. Essa irmã estava pregando na Assembleia de Deus em Abrelime, uma cidade perto, vizinha ao Recife. É um trabalho das irmãs. Aí uma irmã lá atrás, no último banco, levantou-se: pastor João, eu posso contar um testemunho? Eu digo: se for bênção, conte. Que aqui é lugar para contar bênção, não miséria. É para contar o que Deus faz e não o diabo. Aí ela veio. Chegou na frente, eu dei o microfone para ela, me sentei numa cadeira ao lado do público, olhando para ela. Ela foi muito sábia. Ela perguntou: quem aqui me conhece? Toda a igreja levantou a mão. Aí eu digo: ela não vai mentir, porque a pessoa mente quando ninguém conhece. Ela não vai mentir quando é conhecida, porque todo mundo vai estar mentindo. Todo mundo levantou a mão. Eu digo: ela vai falar a verdade. Aí eu dirigi esse ciclo de oração. Quando foi um dia, eu saí, deixei 6 filhos que eu tinha, criancinha, aos cuidados da maiorzinha. E fui. Quando foi 5 horas que terminou o ciclo de oração, eu voltei para casa. No caminho, quando eu estou chegando perto da minha casa, aí uma pessoa, uma mulher, correu, veio ao meu encontro e disse: vá depressa para sua casa, seus filhos estão morrendo. Seus filhos estão envenenados. Aí ela disse: como você sabe? Não, porque arrombamos na porta lá. E aí, quando ela chegou, ela disse: eu vi o quadro mais triste da minha vida. Meus 6 filhos estavam espumando, porque tinham pego um veneno para matar rato, que eu deixei lá, né? Não escondi. E eles pensaram que aquilo era para fazer suco. Misturaram com água, botaram açúcar, tomaram, estão tudo morrendo lá. Estavam tudo morrendo. Pegamos os 6 filhos, eu e as pessoas que estavam lá, fomos para o hospital. Chegamos lá, o médico de plantão, o enfermeiro, correram, pegaram meus 6 filhos, levaram para lá, e eu fiquei lá na recepção do hospital, na urgência. Passado um tempo, o médico chegou e disse assim: olha, eu tenho 2 notícias para dar à senhora. Uma notícia boa e outra ruim. Eu vou dar logo a boa. 3 dos seus filhos, eles estão fora de perigo. Nós fizemos lavagem estomacal e eles estão bem. Agora, a notícia ruim é que 3 morreram. Eu não posso fazer mais nada. Então, a senhora vai para casa, né? Depois nós vamos mandar seu filho, né, o vivo, ou a senhora leva, se quiser, e depois vem aqui para pegar os 3 mortos, para fazer o sepultamento. Ele olhou para o médico e disse: doutor, eu só sairei daqui por meus 6 filhos vivos. Ele olhou para ela e viu que era uma pessoa humilde. Aí disse: quem é a senhora para dizer isso para mim, que sou médico? Ela disse: eu sou serva do Deus vivo. Ele disse: que a senhora quer que eu faça? Eu estraga meus 3 filhos vivos e os 3 mortos leva ele para uma enfermaria, um apartamento, quando o senhor quiser. Mas traga os 3 vivos. Aí ele veio com os 3 vivos, entregou para ela e disse: vá para a enfermaria número tal. Ela levantou-se com os 3 filhos, foi, e ele atrás. Quando chegaram na porta da enfermaria, ele disse: essa aqui.
Aí ela abriu a porta, mandou os 3 filhos vivos entrarem. E aí ela foi entrando, o médico foi entrando atrás dela. Não, o seu filho lá de fora. O senhor disse que fez o que pôde, agora o meu Deus vai fazer o que o senhor não pôde. Aí ela disse, pastor Gilvan, quando eu olhei, vi 3 camas, e cada um filho meu morto. Aí eu mandei os 3 se deitarem lá num cantinho e eu botei o joelho no chão. Pastor, eu orei a ponto de não aguentar. Meu joelho estava queimando, feito brasa. Aí eu me sentei na cama, orei, fui lá e impus as mãos geladas. Aí eu disse, eu vou meter a cara no pó. Me deitei naquela enfermaria suja, botei o rosto no pó e comecei a orar. De repente, um clarão inundou aquela enfermaria. Aí eu pensei que era o dia que estava amanhecendo, porque já era tarde. Aí eu vi um choro em meio àquela claridão. Aí eu pensei que eram os meus filhos vivos que tinham acordado, estavam dormindo. Quando eu me virei, pastor Giovanni, os 3 estavam sentados, cada um numa cama, e chorando e perguntando, mamãe, o que foi que houve? Aí eles desçam da cama, eles desceram, a gente se abraçou, os 3 que estavam dormindo acordaram e se abraçaram com os irmãozinhos, e o médico que estava olhando pelo buraco da fechadura, quando viu aquilo, deu um chute na porta, abriu a porta, se abraçou comigo, com as crianças, começou a chorar. Aí ele disse assim, vai para casa, dê muito leite a essas crianças. Ele disse, doutor, eu sou uma mulher pobre, eu não tenho dinheiro para comprar 1 litro de leite. Ele disse, mas com esse Jesus que a senhora tem, a senhora faz uma oração a ele, e ele faz uma encanação de leite para dentro da sua casa. Esse pastor, ele profetizou, quando eu cheguei em casa, era vizinho trazendo bolo de leite, lata de leite, xícara de leite. Meus 6 filhos vivos para a glória de Jesus. Isso marcou também o meu ministério. Que testemunho poderoso, glória a Deus. Para a gente finalizar aqui, o senhor falou sobre a sua esposa, inclusive ela está aqui, convidar a pastora para vir aqui. Irmã Enaura Irmã Rodrigues. Enaura, Irmã Enaura Rodrigues. venha cá, irmã Enaura, que o pastor Gilvan falou muito bem sobre a senhora e o Brasil quer conhecer a senhora. Eu gostaria que a paz do Senhor Jesus, vem para cá, pastor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Pode falar. Você disse que eu falei muito bem dela. Como eu poderia falar mal de uma esposa como a minha, irmão? Isso aqui cuida tanto de mim que até quando eu me deito, ela é quem calça minhas meias para eu não ficar com frio nos pés. Olha, essa mulher, eu não tenho palavra para expressar o que ela é. Ela é linda, olha como ela é linda. Essas atrizes da novela da Globo, essas atrizes de Hollywood, não cobrem nem o rastro dela. Nem o rastro dela. Entendeu? É linda. Agora não é só por fora, não, é linda por dentro. Pastor, entendeu? Eu vou falar com a irmã Inaura. Quantos anos de casado? 56 anos. 56 anos, graças a Deus. E cada dia eu amo mais essa mulher. Senta aqui, irmã Inaura. Pode sentar aqui? Eu acho ela mais bonita. Eu acho que ela toma alguma coisa escondida de mim, porque cada dia é mais bonita, né? Mas ela disse que sabe o que é? Ela disse que é porque ela dorme depois do almoço. Eu também durmo. Aí ela disse que é o sono da beleza. Quer ficar bonito? Vamos cortar, vai entendeu? Cortar isso aí. Agora, vocês vão entrevistar ela, falar com ela. Agora, dá um limite, viu? É pra você falar, viu? Sim, pregadora. A gente sai, eu prego sábado à noite, ela prega domingo de manhã e eu prego domingo à noite. Eu até disse que não ia levar mais ela comigo, porque tem lugar que as irmãs querem que ela pregue domingo à noite também. Aí, pastor, é difícil, né, pastor? Tirar de tempo, entendeu? Pregadora, e tem uma coisa. Você disse que o Brasil quer conhecê-la. Não, o Brasil já conhece. Amém. Eu sou itinerante que tem a esposa conhecida no Brasil. Eu só não viajo com ela quando a igreja não tem condição ou não quer convidar ela e pagar a passagem, a despesa dela. Aí ela fica em casa, mas não fica na televisão, não. Ela fica orando e pede logo o like, né? Para acompanhar o culto. Orando. Eu tenho certeza, quando eu estou pregando, ela está orando. Não está em novela, não está em filme. Aliás, ela nem gosta muito de televisão. Nós não gostamos muito. Nós usamos, não tenho nada contra. Um dia um irmão perguntou a mim assim, pastor, você é contra a televisão? Eu digo, sou. Mas o senhor é quadrado, né? Eu digo, não, eu sou contra a televisão branco e preto e branco. Colorido não, eu tenho
Já tive 2 na minha casa. Agora, só assista alguma coisa que presta. E o que presta é muito pouco, então eu quase não uso televisão. Ela também, assistindo o negócio, ela está lá no quarto, né, com o celular ligado, acompanhando algum ciclo de oração. Glória a Deus. Ligado no céu. Por isso que eu tenho um ministério abençoado. Tem uma mulher dessa, irmão. Se eu não tivesse um ministério abençoado. Para finalizar essa excelente entrevista, vamos falar com a irmã Enaura Rodrigues e ela vai deixar uma palavra aqui para o portal Assembleanos de Valor. Olha, o portal Assembleano de Valor eu acompanho, amo, porque é um portal verdadeiro, é um portal que fala a verdade e não faz nada de camuflagem, sempre está ali, vamos dizer, atualizado e falando bem de todo mundo. É um portal que dá confiança a gente assistir e dá prazer.